Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Fernando da comunidade Batista Betel, aqui na cidade de São Lourenço do Oeste. Estamos iniciando hoje esse novo projeto aqui através da estação FM e também nas minhas mídias digitais. O projeto Heaven Force, trazendo a força celestial para o seu coração, fala do desejo que Deus tem de fortalecer a sua vida emocional e espiritual e, sobretudo, o seu relacionamento com Ele. Mas a gente vai falar hoje sobre equilíbrio emocional. Como isso é importante e como isso pode abrir portas ou fechar portas para a nossa vida. Mas deixe o seu joinha, o seu curtir e também compartilhe esse vídeo. Já volto com você falando sobre equilíbrio emocional. Pois é, queridos, nós estamos vivendo a era dos divãs e ainda bem que eles existem. Ainda bem que existem pessoas com inteira disposição para estarem abrindo o coração, pedindo ajuda, seja a psicólogos, a pessoas que lidam com aconselhamento, a pastores, porque estão querendo e entendem que podem mudar as suas histórias, especialmente nas conjunturas emocionais no seu comportamento. Falar sobre equilíbrio emocional é falar sobre postura que certamente vai agregar muito ao nosso coração e às nossas vidas e também nos livrar de muitos estresses e também de situações não apenas emocionais debilitadas, mas até físicas e orgânicas. A Bíblia já dizia, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o que significa que a alma pode ser afetada em seus sentimentos, emoções, decisões, escolhas por diversas circunstâncias. E uma delas são os desequilíbrios emocionais. Nós, como dissemos, estamos vivendo com uma geração que necessita de ansiolíticos, que vive disfunções de pânico, que tem episódios de fobia social. Aliás, a fobia social se caracteriza pela impressão de que a melhor forma de viver seria afastado de todos os relacionamentos possíveis, onde a pessoa em si mesmada tenta se proteger daqueles que, como pensa à sua volta, quem sabe apenas a julgariam ou seriam pessoas que estariam trazendo dificuldades para a sua vida. Eu diria que vivemos também momentos em que estamos com autorreflexões deprimentes, não aquelas autorreflexões que são construtoras, edificantes, mas muitas vezes pessoas fazendo leituras acerca de si mesmas e em função das descobertas das suas falhas, erros, limitações, certamente olhando para tudo isso, valorizam mais o que perderam ou o que ainda não são do que aquilo que de tão bom já aconteceu. E em função disso se deprimem através dessa introversão que acontece, que traz uma leitura negativa da identidade de cada um de nós. Eu diria que também temos algumas causas além disso, são as pressões familiares, afinal de contas, nós vivemos em família e as primeiras pressões de relacionamento nascem na família, nascem nas casas. E essas pressões, elas trazem exigências e também produzem conflitos. Não que não deveriam existir exigências de responsabilidade dentro do ambiente familiar. É claro que todas elas são necessárias, mas algumas vezes pessoas adoecidas adoecem outros, no sentido de estabelecer uma impressão no coração de uma baixa autoestima, com palavras direcionadas, horizontes, os sonhos e as possibilidades de quem está nesse ambiente familiar. É o pai que diz que o filho nunca vai conseguir ser diferente, nunca conseguirá ser uma pessoa vencedora. É alguém que sempre está elencando, mostrando as falhas do outro em detrimento daquilo que o outro faz de certo. O ambiente familiar pode ser abençoador, mas também pode ser opressivo.
E algumas pessoas também podem, em função destas histórias familiares, enfermarem na alma e estarem com esse desequilíbrio emocional instalado em suas histórias. Outros, por causa das inseguranças da sua própria alma, das leituras de insuficiência do seu coração, onde passaram a acreditar que não serão capazes de vencer adversidades, reveses, circunstâncias difíceis na vida. Outros ainda pelas crises de aceitação, porque olhando para si mesmas, vivem em comparação com outras pessoas o tempo todo e não conseguem enxergar em si mesmas o seu próprio potencial, sempre tendo a necessidade de se comparar com o êxito ou o sucesso de outros. Nos deparamos com pessoas que também foram adquirindo esse desequilíbrio emocional em função das perdas estabelecidas na sua vida. Perdas materiais, perdas no sentido espiritual, perdas no sentido relacional. Existem pessoas que viveram a pressão da ausência dos seus queridos, seja por morte, por divórcio dos pais, pelo próprio divórcio, pelas circunstâncias que as afastaram de outros ou daquilo que lhes era tão próprio. Eu me deparo com pessoas que entraram na rota dos desequilíbrios emocionais por causa de questões orgânicas. Na realidade, se existem as doenças psicossomáticas, aquelas que vêm em função de crises de alma, psicossomáticas, alma-corpo, ou seja, conflitos de alma que adoecem o corpo. Por outro lado, existem as doenças orgânicas que podem afetar a alma, sim. Existem depressões que a psicologia chama de depressões endógenas, porque elas nascem em circunstâncias do desequilíbrio do organismo. E aí a verificação tem que se fazer através das condições orgânicas do indivíduo, numa consulta médica, aliada ao trabalho, ao trato psicológico. É interessante também notar que vivemos desequilíbrios em função dos traumas, das decepções, das frustrações que podem chegar até nós através de diversas circunstâncias na vida. É lógico que Jesus deixou isso muito claro. Ele disse que em função desse mundo caído, nós estaríamos vivendo aflições. A Bíblia diz que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que contradição aparente, não? Jesus nos dá uma notícia das aflições que estarão presentes ao nosso viver, ao nosso cotidiano, que estarão diante de nós, mas isso é uma coisa muito boa para a fé, porque a verdadeira fé não utopiza, ela não ignora os fatos de existirem lutas, pressões, dificuldades que estarão à nossa volta durante toda a nossa vida, especialmente porque estamos tratando a respeito de um mundo caído. Nós estamos falando de um mundo que se afastou de Deus e as pessoas, de alguma maneira, tentam compensar esse afastamento com diversas buscas que não têm a ver com a plena realização. E em função das suas próprias buscas, vão atingir outros com agressividade, com circunstâncias de engano e outras coisas mais que vão produzir, nesses entrechoques humanos, dificuldades e aflições. Nós nos deparamos com o que a palavra de Deus nos mostra, que Jesus traz como prioridade, que é a paz. A paz que no nosso coração é tão necessária para seguirmos em frente e para elaborar as nossas vidas. E ele trata isso desde o início do seu ministério, quando ele vai chamar os seus discípulos, especialmente no envio dos 70, que encontramos em Mateus capítulo 10. Ele diz: vocês vão levar a palavra nessas casas e quando o fizerem, ao entrarem nessas casas, declarem: paz seja convosco. Você consegue entender isso? A primeira impressão que Jesus quer deixar dentro do coração das vidas e das casas é a da paz. Jesus deixa isso muito claro quando também lá em
Lucas capítulo 24, versículo 36, ele invade o ambiente onde os discípulos estão trancados de uma maneira sobrenatural. Isso acontece após a sua ressurreição. Todos estavam trancados, viram Jesus morrer e agora pensavam, vai agora acontecer com a gente. Nós é que seremos a bola da vez. Todos estavam amedrontados. Jesus entra ali, se manifesta vivo e ressurreto, e a primeira palavra que ele diz, paz seja convosco. É mais do que apenas um cumprimento como oi, como olá, como bom dia. Quando alguém diz a paz do Senhor, graça e paz, ou a paz, né? Estando com o Senhor, está ministrando poderosamente uma mensagem para o coração daquele que, quando recebe, é abençoado por essa paz. Por outro lado, existem aqueles que podem rejeitar a paz que é ofertada pelo Senhor. E ele mesmo disse, se aquela casa não quiser essa paz, ela tornará para vós. Isso me chama a atenção. Quando alguém recebe uma ministração de paz, realmente está recebendo uma ministração do poder de Deus que vai produzir naquele coração aquela paz que ele necessita. Essa paz é algo tão tremendo que Jesus vai enfatizar, porque ele chega a dizer, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou-la dou como o mundo dá. É lógico que o mundo tem a sua proposta de paz. Qual é a proposta de paz que o mundo oferta? É aquela de entretenimentos, do lazer, dos vícios, das dependências químicas ou alcoólicas, que fazem com que alguém, por algum momento, se envolva com atividades que tirem o seu coração dos problemas. Tirem em tese, porque, na verdade, quando a pessoa volta à sobriedade ou volta às responsabilidades, aquele problema continua o mesmo. E quem sabe, por causa das suas escolhas e opções de compensação, agora estejam até aumentados, porque essa pessoa não buscou a fonte certa para obter a verdadeira paz. A paz que o mundo dá é diferente daquela que Jesus está falando. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz interior, é uma paz interna, é uma paz além das circunstâncias. E eu diria que essa paz é uma paz, como Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a paz que excede todo o entendimento. Essa paz vai além da razão. É por isso que ela é sobrenatural, ela é poderosa, ela não é humana, ela não vem da automeditação, ela não vem de cruzar as pernas e cruzar as mãos sobre as pernas e meditar em si mesmo. Não é uma autocontemplação, não é uma autodivinização. Essa paz, ela vem daquele que disse, deixo-vos a paz, eu vos dou essa paz. A Bíblia chama paz de Deus. Ela vem, em primeiro lugar, porque a presença de Deus é instalada no nosso coração. Algo que o Evangelho oferece, que ninguém mais oferece, é a presença de Deus no nosso coração. Jesus disse que se alguém o recebe, ele vem fazer morada no coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele é capaz de dizer, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então a festa acontece do lado de dentro, porque Deus vem morar dentro da gente. Esta é a proposta de Deus na paz que Ele tem para o nosso equilíbrio, que não será equilíbrio humano, mas será a força do céu, nos dando capacitação para equilibrar a nossa vida e a nossa alma. É uma paz que se instala porque podemos estar diante daquele que envia o Espírito Santo para morar em nós. A Bíblia diz, acaso não sabeis que vós sois o templo, a morada do Espírito Santo de Deus? Portanto, querido, Deus tem tudo a ver com essa paz que nós desejamos. E Ele é a nossa paz. Ele é Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. E Ele quer te dar essa paz hoje. Ele quer encher você dessa paz hoje. Ele quer realmente trazer relevância
para o seu coração, para a sua vida e para a sua história. E eu quero orar para que essa paz alcance o seu coração. Eu quero pedir ao Senhor que Ele inunde você, sua casa, seu trabalho, sua vida com essa paz.